Olá, muito boa noite a você. Sextou? Sextou, César. Boa noite a você. Boa noite à nossa audiência. Vamos falar quem é a nossa convidada antes de a gente destacar, né, o dia de hoje. Olha só, a nossa convidada de hoje é Porreta. Ela é de Pernambuco, da terra do Maracatu. Ela é ativista social e hoje o papo é reto, César. Muito bom. A gente vai receber Karina Santos daqui a pouco aqui no Sinapse. Então a gente vai falar sobre vários temas que assolam aí o nosso país. E é legal ter uma perspectiva do Nordeste sobre o Sul, sobre o Sudeste, sobre o Brasil, a gente ouvir um sotaque diferente e entender também o que está acontecendo por lá. Mas antes eu queria falar sobre dois pontos com você. Primeiro, a possibilidade de bloqueio dos 17 milhões em PIX que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu, né, em um curtíssimo espaço de tempo. E aí a gente fala o seguinte, César, se defender sem dinheiro fica complicado, né? Bom, vamos ver. Boa noite, Robs, boa noite para a nossa comunidade. Existe uma série de suspeitas que pairam sobre essa questão da doação dos PIX. Ao que tudo indica, o período não confere, porque ele chama a campanha dos PIX ali entre junho e julho e já existia uma certa quantia que estava sendo depositada desde o começo do ano, desde o mês de janeiro. Então, o que essas investigações buscam entender nesse momento é o quanto desse montante foi de fato depositado através de doações e de apoiadores e tal, e o quanto isso pode ter uma quantia que é correlata a doações e uma outra parcela de dinheiro aí que seja relacionado com lavagem de dinheiro. É isso que está em jogo agora e é para isso que esse bloqueio visa verificar. E outro tema que deu um bafafá, né? Hoje eu postei também exaustivamente, é o fato do novo ministro do STF, indicado pelo presidente Lula, ter votado contra temas progressistas, né? A gente realmente não sabia, né, o nível de conservadorismo do ministro. Mas, ao meu ver, César, ultrapassou as minhas expectativas, né? Primeiro contra a descriminalização, né, da maconha, né, para uso pessoal, e depois contra a equiparação, né, de ofensas contra a comunidade LGBT, que é IAPI+, que eu faço parte, né, com injúria racial, equiparação à injúria racial. Dois pontos que afetam principalmente pretos e pobres. Isso dói demais. E pior, existem outros temas chegando por aí, né? Será que ele vai manter? Porque ele tem mantido mesmo dando um único voto contra. Tá peitando, né, César? Tá peitando. Eu acho difícil que ele não mantenha, Robs, porque a essa altura foram 5 temas, esses dois que você colocou. Então ele votou, por exemplo, contra a descriminalização do uso da maconha. Ele votou para manter condenação por bens que são avaliados em R$100. Isso significa, por exemplo, que a pessoa furtou um pacote de macarrão, ela furtou qualquer outra coisa de um valor baixíssimo, quase que invariavelmente por uma questão de necessidade absurda, e o Zanin entende que ela precisa se manter, que ela deve ser presa. Ele foi contra, como você muito bem colocou, equiparar os direitos LGBTQIA+, os crimes, perdão, LGBTQIA+, à injúria racial, o que aumentaria significativamente a pena para quem incorre nesse tipo de delito. Ele foi contra o impedimento de juiz em casos representados por escritórios de parentes, ou seja, impediria conflitos de interesse. Ele ainda vai se pronunciar sobre o marco temporal, sobre aborto, e ele também votou para que a Guarda Municipal seja parte do sistema de segurança pública, o que dá um poder maior para a Guarda Municipal no sentido de entrar nas casas, promover revistas, esse tipo de coisa. Enfim, uma série de medidas que demonstram de uma forma muito clara, Roberta, para que ele veio e o porquê ele está aí agora. Agora, eu pelo menos, a gente não sabia de fato qual era o posicionamento do Cristiano Zanin. O que eu seguramente não sabia é que, para muito além de ser conservador, ele é reacionário. Reaça. E é um reacionário que se provou mais reacionário, inclusive, do que figuras como Cássio Nunes, como André Mendonça. Enfim, é muito pior do que o que a gente poderia imaginar. Cabe questionar se o Lula não sabia que
que o Zanin era extremamente reacionário, se ele sabia, ele foi em frente e ainda assim nomeou um reacionário dessa ordem para ficar 28 anos na Corte Constitucional Brasileira, e também cabe reforçar a pressão para que a próxima vaga seja de uma mulher negra, uma jurista negra, ou, na pior das hipóteses, de um jurista progressista que seja capaz de alguma forma, oferecer uma espécie de contrapeso para essa tragédia que é o Cristiano Zanin no STF. Minimamente, né, César? Porque o argumento que eu vou escolher alguém que eu possa ligar tá dando nisso, né? Então, minimamente que essa pessoa de fato seja progressista. Exatamente. Porque, enfim, teve um post hoje que eu botei que temos lá, né, um terrivelmente evangélico e agora, pelo jeito, um terrivelmente conservador também. É muito pior do que o que a gente poderia supor. Pois é. Vamos esperar, vamos aguardar e que ele consiga reverter aí. Vamos ficar de olho. É isso. Vamos ficar de olho. Vamos chamar a nossa convidada? Bora. Vamos lá. Seja muito bem-vinda, Karina Santos. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Tudo é um prazer bem, enorme estar querida. aqui. Estou muito feliz. Eu falei a vocês no bastidores que eu estou um pouquinho nervosa, mas eu sei que no final vai fluir tudo direitinho. Já fluiu, Karina. Hoje é sexta-feira. Já fluiu. Hoje é sexta-feira, né? Exatamente. Obrigado, querida, pela tua presença. Obrigada. É um prazer te receber. E a gente gosta muito do seu trabalho também. A gente te acompanha nas redes sociais. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos Karina, nessa. você é nascida e criada, né, em Pernambuco, na periferia Isso. de Recife. Você é militante, né, petista e se diz uma comunicadora popular nas redes sociais. Eu adorei Sim. isso. Adorei Conta o pra termo. que é ser uma comunicadora popular? É transformar numa linguagem fácil, acessível a todos, com um cadinho de deboche, que a gente adora o seu deboche nas redes sociais? Sim, na verdade, eu sempre atuei nas redes sociais já faz um tempo e decidi abrir o Instagram para ajudar nas eleições de 2022. E eu via que geralmente as pessoas que produzem conteúdo têm uma linguagem que até eu não consigo entender. Então eu pensei em uma forma de eu me comunicar com o povo, chamar a atenção do povo para um assunto que é muito importante. Então eu meio que nem inventei algo, eu fui uma pessoa real o tempo todo. A comunicação popular é fazer com que você atinja a população, é você falar sobre política, de economia, sobre um assunto tão importante, de uma forma que essa pessoa entenda. E eu faço muito a questão da política com deboche, para poder brincar, para tentar atrair o público para pensar, ó, política pode ser um assunto complicado em alguns quesitos, mas a política também pode ser algo atrativo. Então, eu tento trazer a brincadeira, a comunicação popular, tentar atrair o público para que a gente possa discutir Brasil, para que a gente possa resgatar uma coisa que a gente perdeu. As pessoas estavam preocupadas em discutir se ia ter banheiro unissex ou não, se ia ter kit gay ou não, se ia ter mamadeira de piroca. As pessoas deixaram de discutir Brasil para discutir assuntos que não constroem nada, e se for construir é uma narrativa justamente que vai alimentar o discurso da direita conservadora. Então, eu me coloco como uma comunicadora popular, porque meu foco é dialogar com a população, com a classe trabalhadora. Hoje eu sou estudante de pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco, então eu tento agregar o útil ao agradável, que é trabalhar a política de forma fácil, porque eu acho que a política já é um pouco complicado. Então, para que a gente vai complicar? Para que a gente vai usar a comunicação como uma estrutura de dominação? Então, você tem que trabalhar a questão do popular mesmo, falar que não que o povo necessariamente quer ouvir, mas da forma que ele entenda o que você está falando. E esse é o princípio da comunicação. É você falar e a outra pessoa compreender o que você está falando. Então, para mim, isso faz muito sentido, principalmente nos dias atuais, que a gente precisa diariamente combater várias fake news. É verdade. César, já vou passar para você, mas todo mundo sabe que eu sou fã de Dino Debochado, né?
Mas eu também. As pessoas talvez não soubessem que eu sou mega fã de Karina Santos também. Eu te sigo nas redes há um tempão, eu adoro esse olhar diferente que você traz, principalmente pra gente que mora aqui no Sul e Sudeste. E eu já quero começar botando uma pimentinha no nosso papo, porque o bafafá das redes hoje, né, Karina? Enfim, é o ministro do STF, Cristiano Zanin. Eu queria a sua opinião sobre temas progressistas tão importantes que estão sendo votados, mas pelo jeito, o nosso indicado pelo presidente Lula tem se mostrado um belo de um reaça. Falei, hashtag. Eu vi vocês apresentando algumas votações que ele votou contra, e são pautas que são progressistas, pautas que a esquerda sempre defendeu. É muito importante ressaltar aqui, é lamentável a decisão do ministro. Na sabatina eu já tinha noção que ele seria conservador, mas eu vou fazer jus ao que Roberta falou, só que eu não sabia o quanto. Eu estou surpreendida de forma negativa. Assim, eu espero que as próximas decisões não se mantenham nesse ritmo que ele está colocando, porque isso entra em conflito com pautas progressistas. Então, a gente vive num cenário de um Congresso conservador, de um país que tende a pregar por discursos conservadores, e você tem um ministro do STF conservador. Então, essas decisões mexeram muito comigo, e eu espero que na votação do marco temporal e na questão do aborto, ele vote de forma progressista e que ele entenda que existem demandas e que essas demandas precisam ser escutadas. E a gente está discutindo esse assunto há muito tempo, então quando a gente tem a oportunidade de romper isso, saber que uma pessoa vota de forma a manter essas mesmas estruturas, você lamenta definitivamente as decisões de Zanin. Karina, há algumas semanas teve um vídeo teu que viralizou na internet, no qual você responde ao Romeu Zema, porque o Zema fez uma proposta de caráter separatista, querendo unir o Sul e o Sudeste numa iniciativa contra o Nordeste, e você fez uma fala muito incisiva na qual você ressalta que o problema dele é que o país não vai ser mais construído com base na exploração do povo nordestino. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse vídeo, qual que foi a repercussão disso, como é que você viveu essa experiência? E o tom, Karina, acho que é importante você trazer o tom para quem não viu o vídeo, e com certeza daqui a pouco vai correr lá para ver. Eu sou uma ativista social, eu ocupo as plataformas digitais e ocupo as ruas do meu estado e da minha cidade. Então, por trabalhar com mídia social, eu sempre recebo muitos xingamentos xenofóbicos o tempo todo. Sempre tem alguém jogando na minha cara que o Sul e o Sudeste sustentam o Nordeste, e sempre alguém vem me jogar na cara o IDH, ou vem me jogar o PIB, como se eu comesse PIB, como se saísse no meu contra-cheque, assim, Karina está recebendo participação no PIB. Fala tanto de IDH, e todo ano o Nordeste lidera o ranking das notas 1000 na redação do Enem. Eu fiz o Enem em 2022, eu tirei 920 de 1000. E eu não preciso ter que me firmar aqui nas redes sociais, mas eu vim a público mostrar para as pessoas a minha conquista, e mesmo assim as pessoas tendem a me chamar de analfabeta. Então, eu já estou tentando me acostumar com os ataques xenofóbicos, mas eu não consigo ainda lidar com o discurso de ódio que é aberto, declarado, contra o Nordeste. Então, eu me lembro muito bem que eu estava dormindo e eu olhei o celular e eu vi que o Zema tinha feito isso, e a minha primeira reação, Roberto e César, foi pegar meu celular e reagir com todo o sentimento de ódio que uma pessoa poderia ter dentro de você. Foi assim que eu reagi ao Zema. Quando eu chamei Zema de alma cebosa, que é uma expressão que a gente usa aqui em Recife, é para dizer que ele era tudo de ruim que existe no mundo. Aí também quis
fazer um trocadilho com ele de uma pessoa que quer separar o Nordeste do Brasil, não consegue fazer uma divisão na cabeça dele. E esse vídeo que eu reagi com muito deboche. Eu convidei ele a entender a história do meu estado, porque o único movimento separatista que deu certo nesse país foi a Revolução Pernambucana de 1817. Então, a nossa bandeira de Pernambuco é um reflexo disso. A nossa bandeira, a gente se refere a Pernambuco não como um estado, mas como um país. O movimento separatista de 1817, que foi a Revolução dos Padres, ela tinha um caráter liberal, mas a gente estava revoltado. Eu queria dizer a vocês que o povo pernambucano é o povo mais revoltoso desse país. Se você for olhar a história do Brasil, você vai ver que toda vez que acontece alguma coisa, o povo pernambucano vai lá e reage. Então, esse movimento foi justamente para questionar, pressionar, dizer assim, poxa, eu estou sustentando a corte real, está todo mundo se desenvolvendo, pagando muito imposto para desenvolver o Rio de Janeiro, fome, miséria, questão de seca. Então, a gente ficou independente por quase 2 meses. Então, eu sempre me posiciono como uma pernambucana e dizer assim, eu já tenho um país, Zema. Se você quer separar, chame uma pernambucana para prestar consultoria para você, como é que a gente faz para se separar. Então, o estereótipo de dizer que sustenta o Nordeste, o estereótipo de sempre querer descartar o Nordeste. Então, eu sempre me posiciono, antes de ser uma pernambucana, eu sou uma mulher nordestina, que eu tenho muito orgulho das minhas raízes, do local de onde eu vim. Então, ocupar as redes sociais, para além de defender as pautas políticas que eu acredito, defender também o Nordeste é uma pauta política. Eu quero tirar esse estereótipo de achar que o Nordeste é pequeno, de querer resumir o Nordeste simplesmente, foi o Nordeste que salvou o Brasil, o Nordeste só tem praia, o Nordeste só tem cultura, mas cultura também faz parte do processo de desenvolvimento do Brasil. Pernambuco é o berço cultural do Brasil. Quando a gente vai olhar o PIB e a gente vai olhar a cultura no setor de serviços, a cultura também tem PIB, a cultura também traz investimento. Esse estereótipo de achar que o Nordeste só é praia boa, de não enxergar o Nordeste plural. As pessoas não sabem, Roberto e César, que o Nordeste é uma região, diz que é um estado e abre a boca para jogar na minha cara IDH. Para dizer que o IDH dessa pessoa é superior que o meu, e eu consigo discutir Brasil com pessoas que não sabem sobre a história do seu país. O processo de formação desse país, de exploração, foi através do meu povo. O processo de colonização foi por meio do litoral. As únicas capitanias que deram certo nesse país foi a capitania de São Vicente de Pernambuco. O processo de desenvolvimento desse país foi através da exploração do meu povo. Foi o povo nordestino que estava sustentando as regalias da corte portuguesa. E vocês que trabalham com jornalismo, vocês sabem que desenvolvimento econômico não é necessariamente desenvolvimento social. Fome, miséria, seca, pobreza, oligarquia se desenvolvendo e o meu povo sofrendo. Então, a construção desse país foi, sim, mediante o sangue, o suor, a exploração do meu povo. Mas desde 2002, que o presidente Lula colocou o Nordeste em evidência, e eu sempre trago o Nordeste, Roberta e César, porque tentam tirar o Nordeste da participação do Brasil. Então, quando a gente olha para uma estrela no céu, a gente não está olhando a estrela de hoje, a gente está olhando a estrela do passado. Então, a gente olha para a estrela de hoje para entender o passado. Para você entender o processo de subdesenvolvimento do Nordeste, meu amor, precisa primeiro estudar a história do Brasil, olhar o passado para entender que o Nordeste construiu através da economia açucareira, pelo processo de algodão, de tabaco, a pecuária. E hoje também, nenhuma calçada foi construída nesse país. A gente não pode falar
do povo nordestino, sem falar da construção desse país. Então, nenhuma calçada hoje vai ser mais construída mediante a exploração, o sangue, o suor do povo nordestino. Então, o Nordeste ele é plural em todos os sentidos. O meu estado é um estado que se desenvolve, a capital de Pernambuco tem o maior polo de tecnologia e de inovação do Brasil. Não fica no Sul, no Sudeste, fica em Pernambuco. Então, esse estereótipo de achar que sustenta o Nordeste hoje é autossuficiente. E sabe quem foi que deu a carta de alforria da gente? Foi Lula. O Nordeste que você conhece é um Nordeste completamente diferente hoje. O Nordeste que o presidente Lula... E sempre a questão pejorativa, pequena, dizendo que o Nordeste vive de Bolsa Miséria, de Bolsa Família. Ora, fica questionando os investimentos para uma política tão importante e eu não vejo ninguém questionando o valor que o Estado gasta com o agronegócio. Mas quer questionar a questão do Bolsa Família. O Bolsa Família não é Bolsa Miséria. Imagine o Nordeste, veja, o sertão semiárido, aí você vê que o agricultor... ele planta para poder comer. Aí não tem água naquele lugar. Vai viver de quê? Vai comer o quê? A questão da mortalidade infantil, da fome, da miséria. A gente tem Josué de Castro, que denunciou o flagelo da fome, um recifense, que sempre disse que a fome não é um fenômeno natural. Se ela foi criada pelo homem, ela pode ser combatida pelo homem. Então, a fome é um instrumento... que o sistema capitalista usa para oprimir a classe trabalhadora. E hoje, com o Bolsa Família, a gente está dando oportunidade das pessoas comerem. Ninguém precisa sair mais daqui para procurar emprego em outro lugar. Ninguém precisa se submeter a condições análogas à escravidão. Ninguém precisa se submeter a um subemprego. Eu sempre escuto as pessoas dizendo assim, depois que tem Bolsa Família, ninguém quer ser diarista. Que bom! Que as pessoas não vão ser mais exploradas. Que bom que a gente vai dar o mínimo. As pessoas já passaram, pararam para pensar quantas mulheres que eram vítimas de violência doméstica, que não tinha renda, que não tinha como viver, ficava naquele ciclo de violência, porque não tinha como sustentar o filho. Então, o nordestino, ele é tratado de forma pejorativa quando ele vê as políticas públicas voltadas para a sua região, e eu não consigo entender por que as políticas públicas que é voltada para o Sul é valorizada e para a gente não é valorizada. Veja, eu me lembro muito bem de um recorte noticiário que Bolsonaro ficou hospedado na casa de uma pessoa e que a mulher dessa pessoa que morava fora do país estava recebendo Auxílio Brasil. Se o rico quer receber Auxílio Brasil, por que o pobre não vai receber o Auxílio Brasil? Entendeu? Então, eu acho que é a forma da gente não ser mais explorado. Então, o capitalismo ele trabalha muito com a questão da fome. E eu vou compartilhar um sentimento aqui com vocês. Eu trabalho com rede social, eu recebi uma mensagem depois do dia 8 de janeiro, de uma pessoa que disse assim para mim, quando você for invadir algo com seu filho, que você e seu filho seja recebido com tiro de fuzil. Uau. E eu fiquei pensando como que uma pessoa poderia fazer isso com meu filho, que é uma criança de 4 anos de idade, e que nasce a coisa que eu mais amo no mundo. Só que me dói mais escutar alguém desejar fome ao meu povo do que alguém dizer que vai dar um tiro de fuzil ou desejar que meu filho morra com um tiro de fuzil. Então, a fome, já dizia Carolina de Jesus, vou parafrasear ela aqui, que ela dizia que esse país precisava ser dirigido, governado por alguém que já passou fome. Porque a fome, ela é professora. Quando a pessoa passa fome, ela pensa na criança, no idoso. Em 2002, chegou Luiz Inácio Lula da Silva. Lula tirou 33 milhões de pessoas da linha da miséria. Teve que chegar Lula para combater o flagelo da fome.
Aí eu fico pensando nas pessoas que não querem discutir Brasil. As pessoas não estão preocupadas com a fome, porque deseja fome para o meu povo, deseja a seca para o meu povo, a miséria, a exploração. Graças às políticas públicas para o Nordeste, nenhuma criança do Nordeste vai se tornar criança morta do quadro de Cândido Portinari. As pessoas elas eram vítimas não de um povo preguiçoso, vagabundo, que não queria trabalhar, mas o meu povo era vítima e é da exploração. Meu povo é vítima das consequências do capitalismo. E o meu povo consegue reconhecer as políticas públicas de um governo que trouxe cisterna, que trouxe Pronaf, que trouxe transporte escolar, que trouxe Reúne para ninguém ter que sair do interior para estudar na cidade, que trouxe transposição do Rio São Francisco, água, minha gente, água é vida. O Bolsa Família, o Lula trouxe autonomia para o Nordeste, então a raiva hoje é que ninguém vai baixar a cabeça para ninguém. Eu não vou baixar a cabeça para o Sul, não vou baixar a cabeça para o Sudeste. Se as pessoas quiserem discutir Brasil hoje, vai ter que incluir o Nordeste, porque o passado e o presente do Brasil foi construído mediante a exploração do meu povo. Só que agora a gente dá a possibilidade do povo poder melhorar. Eu sou filha das políticas públicas. A minha casa não tinha máquina de lavar roupa. A geladeira da minha casa era aquela que dava choque com uma borracha. A minha casa tinha fogão, mas não tinha forno. Então, a minha casa chegou geladeira, chegou máquina, chegou fogão. Minha mãe até dizia assim, chegou Brastemp, não posso nem fazer propaganda aqui. Mas para pobre, essa marca, era importante a gente chegar a ter acesso a isso. Então, isso não é favor. A partir do momento que a gente tem um Estado que abre a boca para dizer que você tem que ter educação, saúde, segurança, cultura, transporte e lazer, e esse Estado não oferece nenhuma garantia mínima para que a classe trabalhadora tenha acesso, todas as políticas públicas educacionais não é favor, seja de Lula ou de qualquer outro governo. É um direito nosso e que a gente deve exigir, lembrando que o direito ele não é garantido e que ele é conquistado. Então, meu papel hoje nas redes sociais é reivindicar o direito à classe trabalhadora. Eu ingressei na universidade através do sistema de cotas. Eu fiz para a Engenharia Civil, eu tive a oportunidade de passar no Sisutec, de fazer Pronatec, eu fui filha das políticas públicas educacionais do governo. Então, a minha vida toda, ela foi cercada de educação. Eu fui criada num bairro de periferia, um bairro da Mangueira, um bairro violento. A minha avó dizia assim, minha filha, você é criada na Rua da Carniça e você é cheia de direito. Então, era uma rua que não tinha saneamento, que tinha muito mato, cavalo, porco. Então, o Nordeste ele começou a ter água, a saneamento, pavimentação, coisa que todo mundo deveria ter. Então, o Nordeste de antigamente é completamente diferente do Nordeste de hoje. E o Nordeste não sabe reconhecer, sim. A gente já teve um vice-presidente da República, Marco Maciel, que nunca olhou pra gente. Foi Lula, então isso era o fruto. Oi, desculpa. Imagina, querida. Você quer perguntar? Não, queria, assim, enfim, muitas perguntas que eu tinha aqui, né? Eu falei demais, né? A Karina já respondeu. Né? É um bate-papo, não tem que falar demais. A tua fala tá ótima. E a tua veia política é muito evidente. A paixão com a qual você se articula e você se conduz é uma característica muito evidente da tua fala. Quer fazer, Rô? Quero fazer uma pergunta pra gente quebrar um pouquinho esse gelo, que você tá muito séria. Você tá muito séria. Eu tô séria? Eu pensei que eu tava com raiva. Não, eu pensei que eu tava com raiva, porque quando eu falo desse assunto, sabe, chega vem. Latente. Aí meu pai, minha filha, você não tem como falar mais baixo não? Eu disse, não, pai, quando falar de Nordeste tem que falar com força. O povo entender o recado, pra entender que não vai vir aqui mexer comigo que vai achar que eu vou ficar calada. Mexeu, levou. Aqui não, violão. Aqui não, violão. Aqui não. Karina, você é super articulada. Queria te pedir uma dica, na verdade.
Uma dica? Eu quero te pedir uma dica, porque eu confesso que eu não tenho muita paciência para debater com bolsominion. Confesso. Hashtag pronto falei, e eu logicamente que tenho na minha família. Quero saber se você tem paciência e se você tiver, que você desse algumas diquinhas pra gente, assim, tentar convencer, ou pelo menos fazer tentar reverter uma pessoa que quer, duas pessoas. Eu não tenho um mínimo de paciência para discutir com bolsonarista, mas eu pego o deboche para provocar. Eu sempre falo muito meu amor, para não chamar de burro. Isso já é bom, hein? Isso já é bom. Só que o meu amor era trazido de uma forma carinhosa. Eu tinha uma professora daqui de Recife, que o nome dela é Fernanda Pessoa, e Fernanda sempre dizia assim, se meu amor não fizer desse jeito, meu amor não vai conseguir fazer uma redação boa, não vai conseguir se desenvolver bem no Enem. E eu passei 1 ano com essa mulher no meu ouvido, meu amor, meu amor, meu amor. E eu vi assim, então vai, meu amor. Aí o primeiro vídeo que eu fiz com meu amor, aí eu disse, eita, só que agora eu quero traduzir, né? A conotação que ela trazia era uma forma carinhosa, só que aqui que eu trago é uma forma de deboche. Diz assim, você é burro. Burro. É essa a questão. Então eu trabalho muito com notícias do dia. Geralmente eu assisto mais o ICL. Aí depois de vocês que eu vou produzir o meu conteúdo. Se as pessoas perceberem mais ou menos o horário, vai perceber que meio que casa isso. Então eu acompanho as notícias do dia e vou reagir da maneira mais espontânea. Aí eu vou brincar, meu amor não sabe de história do Brasil, não sabe de história geral, não sabe de geopolítica. Meu amor não quer estudar filosofia e sociologia, quer discutir Brasil. Meu amor tá falando que, porque os Estados Unidos, meu amor, não é FHC não é Bolsonaro, você usa não uma é certa Temer. Ironia, né? Uma certa ironia. A ironia, só que esse é o problema. Teve uma hora que eu pensei em mudar, porque o pessoal já não entende a realidade. Imagina um deboche, uma metáfora, uma ironia. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que esse povo tá sendo atingido mesmo? Mas pela quantidade de ódio que essa galera dispara pra mim, eu acho que eu tô atingindo. E eu acho que esse é o objetivo mesmo, é incomodar a galera. Eu tenho a estratégia de sempre utilizar a linguagem popular, como eu falei aqui, não é do meu feitio trabalhar um discurso intelectual. Eu vou trabalhar isso na academia, e os meus professores da Universidade de Pernambuco vão saber que eu sempre bato de frente sobre essa questão da academia, sempre exploro isso, porque eu gosto muito de uma linguagem simples, de uma linguagem real, mas o meu conteúdo, ele tem muita emoção. Eu acho que eu não teria como ter uma dica específica para a plataforma. Eu acho que ser você e saber os conteúdos do momento e pegar uma estratégia de passar esse conteúdo, então meus conteúdos ele tem muita emoção. Se eu tiver muito alegre, eu vou esbanjar alegria. Se eu tiver com muita raiva, eu vou esbanjar raiva. Se eu tiver com muitas ideias de deboche na minha mente, eu vou fazer o vídeo do início ao fim com deboche. Então, eu tento dar uma quebrada na internet e fazer com que as pessoas entendam o meu conteúdo, se sintam atingidas, seja as pessoas de esquerda ou a galera que é bolsonarista. Mas, em geral, eu não tenho muita paciência, não. Aí, às vezes, eu respondo às pessoas. Hashtag o cara, ele falou assim, vai carregar lata d'água nas costas. Assim, eu já tô tanto tempo carregando um país nas costas que eu não tenho nem mais costas pra estar carregando lá na cabeça. Só faz assim pra mim. É bom que você... Aí eu faço assim, após o nordestino pode morrer afogado, mas de sede não morre não, que é fazendo alusão a transposição do Rio São Francisco. Então, hoje, na internet, esse é o meu marco, é trabalhar o meu amor, fazer a política com deboche e a política com uma linguagem popular e acessível. E se conduzir de forma genuína, que dá para ver que você se conduz de uma forma muito legítima, muito, muito genuína. E, Karina, me conta um pouco o seguinte, da onde vem essa tua veia política? Você recebeu essa influência da tua família? Dá para ver que você tem uma veia política, você citou Marx,
você citou ideias que vêm do campo marxiano. Aqui na nossa conversa de hoje você citou Marx de uma forma nominal, acho que até direta, mas muito do teu discurso no que diz respeito a processos de dominação, a tua crítica ao capitalismo, tudo isso compreende uma visão de mundo do campo marxiano. Me corrija se eu estiver errado, mas eu sou marxista. Da onde vem? Interromper. Não, imagina, querida, da onde vem isso? A pergunta é exatamente essa. Você recebeu isso de família? Você passou a se interessar? Como é que você teve contato com isso? Veja bem, eu trabalho muito conteúdos marxistas e eu acho que quem lê o Capital sabe o quanto é chato o Capital. Então, eu sempre tento fazer a linguagem marxista de uma brincadeira para que a classe trabalhadora entenda. Então, eu sou uma pessoa socialista, sim, eu sou uma pessoa marxista, só que na minha família não tem ninguém da veia política. Assim, lá atrás, tinha meu avô, que era cortador de cana-de-açúcar, era do Chapéu de Palha, um programa de Miguel Arraes, e eu me lembro que a minha tia disse que meu avô, antes de morrer, disse para ela assim, minha filha, não deixa de votar em Miguel Arraes, não. Eu disse assim, meu Deus do céu, meu avô, tanta coisa para dizer para minha tia, vai dizer, não deixa de votar em Miguel Arraes. Então, na minha família, nunca teve esse cunho político. Eu sempre vi meu pai xingando os Estados Unidos o tempo todo. A minha hora de ir para Disney acabou aqui, porque eu trouxe que a minha família sempre fazia essas críticas. Do jeitinho dele, meu pai do interior, de Gamileira, veio para cá. Só que meu pai sempre falava muitas coisas assim, minha filha tal coisa. Primeira vez que eu fui votar com meu pai, eu fui votar numa campanha de eleição de Lula. E meu pai me levou e eu tava achando que tava tendo festa, porque tava todo mundo feliz, vermelho, comemorando. Meu pai pegou o santinho e falou assim, minha filha, esse aqui é Lula. E me apresentou a Lula, voltei lá com meu pai. Mas eu acho que a questão da política chegou na minha vida por meio do acesso de alguns professores, quando eu era estudante de escola pública. E tem um fato curioso, que foi quando eu comecei a militar no movimento estudantil. Chegou um rapaz do movimento Passe Livre que estava tentando mobilizar os alunos na sala de aula. E eu levantei a mão e disse assim, pois ninguém vai aqui não, porque vocês ficam quebrando as coisas e a passagem de ônibus fica mais cara. E ele, no final, me chamou, porque ele disse depois para mim, que eu me organizei nesse movimento, que da sala estava todo mundo calado. Isso em 2013, eu fui a certo? Perdão, não, em 2013 não, em 2010. 10. Ou seja, você 2010. Devia ter 17, 18 anos, 17 né? 17 anos, isso. Aí ele disse que ele me chamou justamente para isso, para que eu pudesse conhecer, e ele percebeu que eu fui a única da sala que rebati. Então, eu acho que eu também me dei a oportunidade de querer saber sobre. Então, a partir daí, eu fui militar no movimento estudantil, aí eu saí. Em 2013, comecei a militar no Levante Popular da Juventude, eu acho que vocês conhecem, e do Levante Popular da Juventude, em 2015, eu migro para uma juventude partidária, para a JPT, militante do Partido dos Trabalhadores. Eu sou filiada ao Partido dos Trabalhadores, e eu saí porque eu tenho 30 anos, né? Aí jovem no PT até 29 anos. E todo mundo aqui vai dizer, essa menina não tem cara de 30 anos, deveria dizer o PT, para me deixar na juventude e continuar militando dentro da JPT. Então, eu tenho uma militância partidária assim. Eu entendo que é importante a gente ocupar os espaços de poder, a política, você direcionar, construir o partido internamente. As pessoas, às vezes, falam assim, e autocrítica ao PT? Eu faço internamente. As pessoas que constroem o partido, que disputam o partido internamente, têm a capacidade de fazer uma autoavaliação. Eu acho que as pessoas vão encontrar suas formas de fazer política e as pessoas podem ficar abertas a essas críticas publicamente e a gente vai construindo. Eu entendo que a política é um espaço de poder, é um espaço de dominação e eu sinto a necessidade de me organizar partidariamente. Então, eu sempre tive professores de história, de filosofia e sociologia que sempre problematizava essas questões. Então, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Talvez seja por isso que eu aceitei o convite de conhecer o movimento do Passe Livre lá em 2010. A gente tem um problema muito grande aqui com essa questão no nosso estado. Então, sempre foi uma pauta
que foi defendida antes mesmo dessa movimentação de 2013, do movimento que eclodiu o ovo da serpente. Isso. E deixa eu só fazer um parênteses antes de passar. Veja, a Karina é um exemplo gráfico do porquê que a reforma do ensino médio nacional, por exemplo, quer contestar disciplinas como filosofia, como sociologia. As que fazem pensar, pensamento crítico. Por que será? Eu tive professores que fizeram isso na minha mente. E você imagina se você estiver no Brasil, na casa dos milhões de Karina, o problema que você não vai ter para essas classes dominantes que querem manter a nossa população com uma mentalidade acrítica, histórica, tacanha, submetida a um imperialismo estadunidense, que a Europa Ocidental e os Estados Unidos são moralmente superiores ao ao povo de forma mais ampla. O medo dessa gente provém do fato de que quando você tem disciplinas como sociologia, filosofia e outras propriedades que fomentam e estimulam o pensamento crítico, o resultado é esse, entende? Karina, tá aí? Tá. Deu uma travadinha. Tá aí? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim, eu sou travada, né? Deu uma travadinha aqui na sua imagem. Estamos te ouvindo, sim. A imagem deu uma travada, mas acho que a gente pode continuar o papo. Então se você não ouvir, agora caiu mesmo. Vamos ver se ela se reconecta, mas esse é um entendeu? Sim. Porque que eu estava te dizendo, esse é o medo, e é isso que está compreendido. Você vê a Karina tem 30 anos, e ela já se conduz e se articula como se ela fosse uma estadista, como se ela, entendeu? Se ela estivesse ali fazendo política, ela está de fato fazendo política social, e tem essa dimensão e essa propriedade. Isso é típico de quem teve contato com disciplinas que fomentam o pensamento crítico, tais como filosofia, como sociologia, e eu quero perguntar para ela, se ela voltar, quase que invariavelmente, eu vou me atrever a dizer isso, está atrelado com quem lê. Então, essa dimensão... Voltou? Está nos ouvindo, Karina? A gente tem seu áudio agora, não sei se está fechado o seu áudio. Agora. Tá mutado? Voltou. Não. Voltou? Agora voltou. Tá agora perfeito. Beleza. Tá perfeito. Eu tenho uma pergunta pra ti, mas eu vou passar pra Rô, senão eu monopolizo demais. Vai, a tua. César adora, mas ele passa, ele é um cavalheiro. Pode perguntar, eu tô aqui pra responder, eu acho que eu já tô ficando à vontade. Oba, relaxa que hoje sextou. Karina, você é jovem, né? Então eu queria muito entender com você o papel das redes sociais no cenário político. Estou dizendo isso porque o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha as lives, né? Agora o presidente Lula também utiliza as lives, utiliza as redes sociais. Eu queria te perguntar se você acha que é suficiente essa comunicação digital para falar com a população brasileira, e como é que você está vendo essa comunicação do governo? Se você está achando ela eficiente. Pronto, agora fala. Agora vamos falar a verdade aqui. Vai. Eu acredito que a plataforma, ela não é o suficiente. É um instrumento que a gente deve usar. Eu acho que o capitalismo, ele sempre vem avançando e a gente tem uma nova configuração, que é isso aqui que a gente está fazendo. Então, quando eu vim abrir páginas e me dedicar diariamente às redes sociais, é entender que as redes sociais é um local estratégico de disputar política, e eu deixo isso claro para as pessoas que consomem o meu conteúdo. Então, eu acho que é uma estratégia que a gente deve tomar, importante para tentar combater fake news, falsas notícias, propagação de falsas notícias, como eu falei agora, e que aliena a população. Então, eu vejo que faltam pessoas para que possam ocupar mais esses espaços. Eu acho que o governo federal, por mais que o presidente Lula esteja no terceiro mandato, talvez a configuração de Brasil hoje, atual, seja diferente dos outros mandatos dele, e que talvez o PT não tenha tido ainda uma leitura sobre o poder das redes sociais. Então, a gente meio que está acordando para isso. A questão da comunicação do governo federal falha com isso. A gente tem, às vezes, que bater sempre nos mesmos assuntos. Veja a questão do programa Desenrola, o quanto que ele não foi explorado, um programa tão importante
para a classe trabalhadora. Então, eu sinto que as redes sociais... Né? Foi tão o próprio pouco PAC falado. É tão pouco falado, então a gente está avançando muito nessas questões e que esses assuntos não estão sendo trabalhados. Então a gente tem que retomar o discurso. O Lula disse que o Brasil votou, então o Brasil votou. A gente vai discutir política aonde? Eu discuto política em todos os lugares, assim. Eu só quero uma pessoa que a pessoa me dê uma oportunidade. Eu quero que a pessoa reclame da gasolina para eu discutir política com ela na rua. Mas eu quero ocupar as redes sociais. Eu acho que ocupar as redes sociais é uma estratégia importante, principalmente diante dessas milícias digitais que a gente tem hoje. Então, eu acho que é mais um instrumento que a gente tem. Eu acho que a gente tem que trabalhar a questão de formação de base, porque a gente também precisa construir e fortalecer o conhecimento dessas pessoas para entender como é que funciona o movimento social, o movimento sindical, o movimento partidário, para tentar agregar algo na vida dessas pessoas. A minha formação, o capital cultural que hoje eu tenho, ele veio por meio da educação, ela veio por meio da formação dos movimentos sociais, do movimento partidário que eu faço parte hoje. Então, eu acho que a gente tem várias formas de instrumentalizar e a gente tem que disputar. E eu também estou na área da educação, porque eu entendo que a educação é um espaço de poder. Então, é mais um espaço que eu estou tomando de forma estratégica para trabalhar a emancipação da classe trabalhadora. Mas você, então, não entende como apenas redes sociais fazem a comunicação do governo? Eu entendi certo, sim, né? O seu ponto. Entendeu certo. Ô, Karina, e deixa eu te perguntar, você vê na política partidária o teu papel é a militância ou você pretende se lançar a um cargo eletivo? Você já pensou nisso? Isso faz parte dos teus planos? Como é que você sente a possibilidade de se candidatar? Eu já pensei isso. Aqui eu vou liberar uma coisa para vocês, assim... Eu tenho uma professora que eu já tinha mencionado o nome dela aqui, que é Fernanda Pessoa, e eu vim para a educação, né? Eu fiz engenharia, vim para a educação. Chegou uma hora que eu estava muito instabilizada, chorando muito com a questão do Enem, sobre se passar ou não. Chegou uma hora que eu perguntei, eu fui procurar ela, e eu começando a chorar, Fernanda, ela, o que foi? Eu disse, eu não sei se eu quero mais ser professora. Ela, e o que é que você quer? Aí eu chorando, eu quero ser deputada federal. Aí ela falou assim, mas por que você não me avisou? Você tá me avisando só agora, já passou as eleições. Eu falei isso esse ano. Então, eu acho que a política é um espaço de poder, assim como as instituições, é uma estrutura, né? E eu sou marxista. Eu entendo que o Estado ele é burguês e que o Estado burguês ele não vai servir a classe trabalhadora. É por isso que a gente precisa instrumentalizar a política. A gente precisa chegar num espaço político para poder disputar o projeto político que a gente acredita. Porque, por mais que eu seja uma pessoa socialista, eu entendo que o discurso idealista não coloca comida na mesa do trabalhador. Quem tem fome tem pressa. Quem tem sede tem pressa. Quem vive as consequências do sistema capitalista tem pressa. Então, se tem pressa, o que é que a gente tem que fazer? Qual é a tarefa de casa? É construir partidariamente, a gente vai construir. A política não é feita na construção só partidária. Tem o movimento social e sindical e ambos passam também pelo movimento partidário. Hoje eu sou comunicadora popular, uma comunicadora debochada, estudante, mãe. Vejo que tem muitos questionamentos das pessoas aqui no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, perguntando, aliás, desculpa, se eu venho ou não como vereadora, se eu tenho alguma pretensão. Eu acho que eu me coloco muito à disposição do PT e é algo que precisa ser discutido coletivamente, sabe? Não é uma questão individual minha, porque eu me organizo em coletivo. Boa. Então, a gente ainda não sentou para discutir isso, porque o foco da gente hoje está em tantas outras coisas que a gente nunca chegou para sentar, para discutir isso, e se for uma discussão que seja coletiva, e dizer que meu trabalho ele não é voltado para uma disputa partidária,
para chegar a algum lugar. A minha ocupação hoje é para dar voz à classe trabalhadora. Hoje eu recebo muitas demandas de pessoas de outros estados, de muitas coisas que acontecem aqui no meu estado, e o pessoal fica mandando fala disso, fala daquilo outro. Ó, Raquel Lira, que é a governadora do estado de Pernambuco, não pagou o piso da enfermagem, não pagou o piso dos professores. Então eu vejo que tem muitas demandas e que eu vejo que eu tenho um papel independente. Se eu for disputar algo de maneira partidária, o meu trabalho ele vai continuar. E é um trabalho que eu desenvolvo desde que eu tinha 17 anos, são 13 anos. Mas você começou cedo, né? Eu comecei cedo na política, mas nas redes sociais em 2014. Tá. Você sabe o que os marxistas dizem sobre teoria versus barriga cheia, barriga vazia? Não. Tem uma frase que é bem conhecida entre os marxistas que te diz o seguinte: teoria não enche barriga, mas explica o porquê que você está com fome. Perfeito. Então daí a importância de unir teoria, de unir conhecimento acadêmico, de unir essa propriedade, mas de trazer isso com ação prática. Entendeu? Uma coisa isolada da outra não faz sentido, porque também se você adota ação sem teoria, você está relativamente perdido naquilo que você está propondo. E se você adota teoria sem ação prática, você se torna um academicista no qual a tua prática não aparece. Então, a fome não espera, exato, né, Karina? A fome não espera. A gente não disputa as massas dessa forma, e eu acho que talvez uma das questões do PT foi justamente essa de não explicar para a população o acesso às coisas e por que se veio, por que não tinha. Ter esse diálogo com a classe trabalhadora foi o que faltou também. Então, é algo que eu tento trazer hoje para que as pessoas elas tenham uma aproximação, como você falou. Hoje eu estou aqui para disputar e emancipar a classe trabalhadora. Eu sou uma pessoa socialista, mas eu entendo a necessidade da ideologia, da emancipação da classe trabalhadora, mas eu quero a prática. Eu não quero só falar bonito, eu não quero falar de maneira acadêmica, eu quero falar de uma forma que qualquer pessoa, seja uma pessoa da academia ou seja um porteiro, consiga entender o discurso que eu estou fazendo. Então, eu acho que é muito importante. E se eu puder dar voz à classe trabalhadora, eu acho que uma das minhas maiores pautas, assim, apesar de eu ser uma pessoa da educação, de ter uma pauta voltada para a educação, eu acho que a classe trabalhadora está no pedestal. Assim. Eu realmente me movo enquanto gente por uma questão de coletivo. Assim. O homem coletivo sente a necessidade de lutar, de se organizar, de se filiar, de disputar, de ocupar as ruas, de ocupar as redes sociais, sente a necessidade a partir também do outro. Então, eu acho que eu trago isso como primícia para mim, assim, a defesa da classe trabalhadora. Em forma de poesia, citando Chico Science ainda. Veja que maravilha. Eu sou fã, Nação Zumbi. Inácio adora Nação Zumbi. Só que eu apresentei a ele uma banda da Bahia, que é Baiana System. E ele meio que me traiu. Eu amo Baiana System, assim, é a minha segunda banda favorita, porque eu tenho que ficar presa aqui no Nordeste. Aí meu filho faz assim, mas mamãe, a minha banda favorita agora é Baiana System. E ele gosta muito de Chico Sainz, assim, ele fez assim, mamãe, teve uma peça na escola dele de ressurreição, aí ele fez assim, mamãe, você não pode ressuscitar Chico Sainz e o Saci Pererê, não. Eu disse, poxa, filho, eu não consigo ressuscitar Chico Sainz, mas toda vez que eu puder citar aqui Chico Sainz, falar sobre o movimento Mangue Beat, falar de Nação Zumbi, eu sempre vou trazer aqui, porque a música é algo que também transforma e é algo que realmente aquece o meu coração. Saber que quando eu escuto uma música de Nação Zumbi, eu estou escutando a história do meu povo. Então eu sou muito firmada, ligada ao Nordeste, ao estado de Pernambuco. Misericórdia, não acredito que eu vou chorar, mas enfim, eu acho que o povo nordestino é o povo mais orgulhoso de si. E não é orgulho do passado, da exploração, mas discutir, sim, que o meu povo foi explorado,
meu povo faz parte do Brasil, as pessoas querendo ou não, e o meu povo é sinônimo de resistência, apesar de tudo, eu acho que é muito importante para mim sempre colocar o Nordeste no topo do mundo, e eu acredito que a gente vai avançar para uma construção de um país que as pessoas não precisem jogar fome, pobreza, miséria para o outro povo, simplesmente por questões políticas e ideológicas. É isso, é isso. Ô, terra boa, eu adoro ir pro Recife. A única coisa que eu não faço no Recife é dar um mergulho. Porque shows, eu vou em shows todos os dias, adoro tudo que você está falando. Nação Zumbi mora ao lado da minha casa, né? Porque eles moram aqui em São Paulo, na rua de trás. Assim, eu não perco um show da Nação, não perco um show do Ed, não perco um show do Mombojó, eu não perco um show. Exatamente, só banda legal. A gente tem muitos artistas, assim, eu acho que legal, é muito legal. Recife é muito rico. Eu acho que eu nasci no berço cultural do Brasil. A gente exala a cultura. E realmente não dá pra vir pra Boa Viagem, não. Assim, tem muito ataque de tubarão, mas tem Porto de Galinhas. Boa, boa. Não tem tubarão lá. Boa. É boa. Ô, terra boa, Karina. Ô, terra boa. Muito bom. Querida, sextou. Sextou. Antes de encerrar, posso te pedir uma coisa? Tem uma musiquinha que você canta e eu vou começar aqui, você complementa comigo, pode ser? Vai. Ela é mais ou menos assim que ela canta, ó. O Bolsonaro vai ser preso. Pra geral comemorar, vai geral comemorar, tudo jóia. Olha, bota na geladeira que daqui a pouco eu vou ouvir aquele barulhinho. Flash, minha gente, eu vou comemorar tanto a prisão de Bolsonaro. Quando esse momento acontecer, é importante que esse momento aconteça sem muita pressa. A gente tem que esperar o cumprimento legal, que ele tinha tudo bonitinho, para não fazer que nem Trump, que prende, paga, solta, aí ressurge. Não, deixa ele sofrer, desidratar, sangrar. E ele tem que sofrer muito até chegar à prisão dele, para ter certeza que a gente vai comemorar bastante. E eu acho que eu vou derrubar a internet quando esse momento acontecer. Eu vou. Eu só vou gritar. Eu não consigo fazer nenhum conteúdo programático, não. Sabe o ódio que estava guardado dentro de mim? Ele vai ser catarse. Meio que... A gente vai entende, ser. Karina. A gente uma catarse. entende. Vocês entendem, né? Perfeitamente. Muito, o país inteiro, o campo progressista, não só o campo progressista, mas os democratas, de uma forma mais ampla, sentem isso, e esse momento vai chegar. Querida, obrigado, a gente quer te agradecer demais. Também. Você é uma potência. Eu, particularmente, Robs, tenho certeza que a gente vai ver Karina na política institucional. Não sei o quanto você tem a autoconsciência que você é uma criatura que nasceu para a política institucional. A tua fala, a forma como você se conduz, a tua eloquência, o teu conhecimento, o teu nível de erudição é algo bastante impressionante para alguém tão jovem. Você tem 30 anos, você tem uma vida inteira pela frente e eu estou convencido de que eu vou te ver na política institucional muito em breve. Eu torço por isso, porque eu acho que a nossa política institucional precisa da Karina Santos. Obrigado por hoje e a gente se vê em breve, também, pessoal. Querida. Obrigada, Beijo, Karina. meu povo. Muito obrigada. Estou muito realizada. Eu estou no maior canal de comunicação do Brasil. Eu saí da Rua da Carniça pro ICL, assim. Obrigado, vocês querida. se garantem, viu? Beijo em vocês. Obrigada. Ei, antes de encerrar, alguém pode dar um beijo no Edu, assim, dizer que a minha sogra ama ele de coração. Ela é fã demais, assim, demais. Ela ama demais. Eu disse assim, Dona Cristina, contribua com a galera lá, bote pessoa para ser bolsista, pague para mim, para eu fazer os cursos. Pronto. Então, ela é muito, muito, muito fã. Vocês fazem um trabalho excepcional, assim. Eu realmente, assim, sou muito suspeita, porque eu sou muito fã de vocês, assim, muito obrigada, é um prazer enorme, eu queria muito poder abraçar vocês, eu queria agradecer a oportunidade, eu nunca pensei que eu ia sair de um bairro tão violento, sem tanta oportunidade para ter hoje
a minha voz aqui num canal tão importante para o Brasil. E eu queria agradecer demais o trabalho de vocês, que o trabalho de vocês é de muita responsabilidade, com muito compromisso, uma mídia independente, sem nenhum financiamento e que consegue se manter de pé por meio de tentativa de censura que nem o Lira queria fazer com vocês. Sim. Então eu acompanhei tudo, eu estou sempre antenada com vocês, então eu sei a responsabilidade da comunicação que vocês têm, que vocês prestam um serviço muito importante na construção desse país. Então, eu queria muito agradecer ao Edu, ao espaço, por hoje a gente poder ter a oportunidade de discutir política e de a gente ter um canal que tenha credibilidade. Então, é muito importante eu trazer esse recorte aqui, porque o ICL hoje representa muito para a gente e para mim, que estou falando aqui nesse momento com vocês. Obrigada, minha querida. Karina. Tamo junto. Um beijo. A sua voz é muito importante para o Nordeste e a sua voz é muito importante para o Brasil. Posta mesmo. É isso aí. Um beijo. Vou postar. Valeu. Beijo. Bom final de semana. Pessoal, tchau, tchau. É isso, né? Gostoso ouvir um sotaquezinho diferente. Gostoso. Esse olhar, né? Lá de cima também aqui. Ela é uma potência, a Karina. A Karina vai longe, Hobbs, na política institucional. Tão profunda, tão doce. E trazendo temas de quem não tem microfone, né, César? Essa é a verdade, né? Então, sempre que a gente encontra, né, e tem a oportunidade de conversar com essas pessoas, é sempre uma felicidade, porque a gente vai respirando esse ar novo da política brasileira, ao mesmo tempo que a gente está lavando tudo. É bom saber, né, que essas pessoas existem. Foi muito legal. E estão somando aí com a gente. Muito bacana, né? Muito boa a Cada um da entrevista. sua maneira, na sua linguagem, mas enfim, o horizonte é o mesmo. É isso aí. Obrigada, Karina Santos. Lembra a programação de segunda-feira, que começa com Leandro Demore às 7 horas da manhã e o seu Desperta. E logo depois tem o ICL Notícias, primeira edição, que vai aparecer depois desse sorriso maroto de Leandro Demore. Olha lá, com Vivian Mesquita, Eduardo Moreira e também William De Luca, das 8 às 10h30 da manhã. E olha só, tem aula online aberta com a filósofa Maria Helena Chauí no dia 31 de agosto, às 8 da noite. Acesse icl.com.br/sinapse. Mais uma aula boa, entre as mais de 200 disponíveis para você que quiser conhecimento no Instituto Conhecimento Liberta. É isso aí. É isso? Sextou? Sextou, vamos nessa. Bom final de semana para todo mundo. Para você também, para vocês também. Divirtam-se, desconectem, sorriam. E até segunda-feira aqui no Sinapse. Um beijo. Tchau, gente. Até segunda. Dá uma olhada se isso não é curioso. Em 2023, o mundo inteiro super interessado em inteligência artificial, as pessoas desenvolvendo novas tecnologias. E um dos temas mais demandados ainda em todas as universidades do mundo é filosofia. O mesmo que acontecia há milhares de anos. O que será que a filosofia tem que tanto encanta, que tanto desperta essa curiosidade? No dia 31 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Maria Helena Chauí, uma das maiores professoras do nosso país, uma das maiores intelectuais do nosso tempo, vai dar uma aula incrível. Para que filosofia? Se você quiser participar gratuitamente dessa aula, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscrever. É muito rápido, 5 segundos você já está inscrito. Se inscreve agora gratuitamente, chame seus amigos e amigas para participar também e não vamos perder essa aula incrível dessa grande professora que o nosso país tem. Até lá!